Agora, pouca gente sabe, e eu já começo a falar desses livros proibidos na Bíblia, que há muitos livros que foram talvez inspirados por Deus, alguns deles, e que não entraram na Bíblia Sagrada. Quer ver? Vou dar um exemplo, eu tenho uma lista aqui para vocês de vários deles. Infelizmente eu não estou com minha Bíblia aqui, mas eu trouxe alguma coisa para ler no computador mesmo, aqui no celular. Olha que curiosa essa passagem que está no livro de 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 9. Paulo diz assim: mas, como está escrito, as coisas que o olho não viu e o ouvido não ouviu, nem subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Onde está isso? Ele menciona alguma passagem escriturística ou algum livro inspirado por Deus que não está em lugar nenhum. Algum livro conhecido por Paulo, mas que se perdeu na história, foi citado por ele em sua carta aos Coríntios, onde ele diz como está escrito. Escrito onde? Nenhum texto do Antigo Testamento traz essa passagem. Então aqui nós temos o indício que havia algum documento antigo que se perdeu. Também tem outra profecia que fala o seguinte: isto se cumpriu, isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Ele será chamado de Nazareno. Mas não existe nenhuma passagem no Antigo Testamento que fale disso. Que passagem é essa? Jesus também falou certa vez: vocês erram não conhecendo as Escrituras, porque no céu serão como os anjos, que não se casam, nem se dão em casamento, não conhecendo as Escrituras, mas as Escrituras não falam daquilo. Uma outra passagem que eu tomo à guisa de ilustração para vocês é o texto de 1 Reis, agora eu vou para o Antigo Testamento, capítulo 12, versículo 41, que diz assim: quanto ao mais dos atos de Salomão, e tudo o que fez e a sua sabedoria, porventura não está escrito no livro dos Atos de Salomão? Então você só ouviu falar de Atos dos Apóstolos, não é? Mas havia um outro livro chamado Atos de Salomão que se perdeu na história. Eu vou dar para você aqui uma lista, até com as passagens bíblicas, depois você pode tomar conta delas, de vários livros que são citados na Bíblia, mas que se perderam. Por exemplo, em Êxodo 24, verso 7, fala do livro do concerto. Não sabemos que livro é esse. Números 21, 14, fala do livro das guerras do Senhor. Ninguém sabe que livro é esse. Josué, capítulo 10, verso 13, 2 Samuel, capítulo 1, verso 18, livro de Jazer, ou do justo. 1 Reis, capítulo 8, verso 12 e 13, fala livro dos cânticos, que não é o Cantares. Crônicas de Reis e dos reis de Judá e Israel, 1 Reis, capítulo 14, verso 19. Que crônicas dos reis são essas? Não é o livro de 1 Crônicas. Livro de Semaías e Visões de Ido. Esses dois livros são mencionados em 1 Reis, capítulo 14, perdão, 2 Crônicas, capítulo 9, verso 29. Livro do Direito do Reino, que está em 1 Samuel, capítulo 10, 25. Atos de Salomão, que eu já mencionei para vocês. Anais de Davi, que está em 1 Reis, capítulo 27, verso 24. E vários outros aqui. Atos de Uzias, Livro dos Videntes, Lamentos de Josias, 2 Crônicas, capítulo 35, verso 25. Ou seja, são livros, e eu não citei todos aqui, que nós sabemos da sua existência, porque são mencionados no Antigo Testamento. Mas não tem nenhum manuscrito deles, nenhuma cópia deles, nem nos textos do Mar Morto, nem em outros tipos, nem na Idade Média, são livros que se perderam na história, aludidos ao Antigo Testamento. Agora eu quero comentário de vocês antes de entrar no Novo Testamento. Vocês sabiam da existência desses livros que eu citei aqui? Dê a sua opinião aí. Foi novidade para você falar dos Atos de Salomão? E eu nem citei outros. Lamentos de Josias, o livro de Cantos, que não é o livro de Cantares, é o livro do Concerto. Você já tinha ouvido falar desses livros? Eu quero sua opinião aí.